Querido, graça e paz, tudo bem? Sou o pastor Cleide Santo do Ministério Jeová Jireh e hoje eu quero trazer uma palavra de reflexão para você, meus amigos do Face, meus amigos da minha página do YouTube. Você que está no Face e não conhece a minha página, eu queria te convidar você a ir lá, porque tem algumas coisas lá bem legais, algumas palavras. Nós temos colocado palavras que edificam vidas de pessoas, que orientam vidas para que possa chegar cada vez mais perto do Senhor Jesus. Tá ok? A minha página no YouTube é PR Cleiton com K, né? Vou soletrar para você: PRKLEYTON, PR Cleiton Santos, tá? Você vai ver lá, você entra lá, adiciona lá, vai ser muito bacana ter você lá, tá bom? Bom, querido, eu quero ler duas palavras para você. Primeiro, em Mateus 27:3, ela diz que Judas traiu Jesus. Ela dá uma referência que Judas, aquele que traiu Jesus, aquele que traíra Jesus. E em Mateus 26:75, está dizendo uma referência para dizer que Pedro negou Jesus. Quando Pedro caiu em si, que negou Jesus. Querido, hoje eu quero falar algo aqui muito importante para você. Eu queria que você meditasse, prestasse bem atenção no que eu quero te falar. Amado, quando a Bíblia nos ensina que Jesus, ele recrutou, ele chamou, convocou os seus discípulos, os 12, um a um, Jesus foi chamando eles para o ministério. Talvez a grande dúvida é por que Jesus chamou Judas? E muita pergunta que eu vejo as pessoas falando, por que Jesus, ou Deus, criou Satanás? Vamos começar do início. Primeiro, Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer, anjo de luz, para adoração do Senhor. No meio do caminho, ele se perdeu e se tornou Satanás. A mesma coisa, talvez tenha sido com Judas. Jesus chamou Judas para fazer algo tremendo, poderoso, mas no meio do caminho, Judas queria outra coisa. Judas não traiu Jesus porque não amava, apesar que falar de amor é um sentimento muito nobre, porém perigoso, porque do amor, para a pessoa ficar magoada, ela se transformar em um ódio, fazer alguma coisa, é um pulo, né? Eu sei que muita gente talvez não aceite o que eu falo, mas é verdade, isso é a mais pura verdade. Querido, Judas, ele queria que Jesus fosse um revolucionário da maneira dele. Jesus foi um revolucionário. Jesus revolucionou tudo na época dele e mudou tudo. Teve um tempo antes de Jesus e tem um tempo depois de Jesus, após Jesus. Jesus revolucionou tudo. Só que a revolução que Judas esperava que Jesus fizesse era de briga, era de fazer um movimento contra Roma, e Jesus não fez nada disso. Jesus veio pregar a palavra do reino. E a Bíblia ela fala que Judas traiu Jesus, né? Ele foi lá, se vendeu Jesus por causa de 30 moedas. E depois, não satisfeito, provavelmente bateu uma amargura, até entre aspas um arrependimento, ele joga essas 30 moedas fora. A Bíblia ela também vai dizer sobre Pedro. Pedro quis, né, se engrandecer em uma fala com Jesus. Jesus falou: Pedro, eu quero te dizer uma coisa, cara. Hoje, ainda antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E a Bíblia ela fala, nessa referência que eu te dei, que Pedro, ele caiu em si quando o galo cantou e ele viu que traíra Jesus 3 vezes. Qual é a diferença de traição e de negar? Irmão, se você parar para pensar, quem negou traiu também da mesma forma. Se eu nego algo daquilo que eu professo, daquilo que eu falo que eu vou ser e que vou ter, que vou ser fiel a vida toda, e nego, eu também estou traindo. Então eu quero te falar, qual é a diferença entre Pedro e Judas? Talvez você vai falar, porque um se arrependeu. Será que Judas não se arrependeu? Irmão, deixa eu te falar, hoje a minha esposa, a pastora Valesca, falou algo para mim sobre responsabilidade e culpa. Ela estava falando assim, sobre responsabilidade e culpa. O que vem na minha mente, na minha alma, no meu coração, é que Judas veio o sentimento de culpa e Pedro o sentimento de responsabilidade.
Qual é a diferença? Que para mim, irmão, Judas, a partir do momento que Judas jogou aquelas 30 moedas, ele teve um ato de arrependimento, não aquele que a gente vai lá, pode até ter sido remorso, né? As pessoas falam isso muito de remorso, pode até ter sido, mas o fato que ele queria voltar atrás, se ele pudesse voltar atrás, ele não sabia como, e ver aquele sentimento de culpa tão pesado em cima dele, que ele não conseguiu resistir. Quantas vezes nós, quando erramos, caímos, fazemos algumas coisas que a sociedade, a comunidade evangélica e nós mesmos achamos que aquilo ali é demais. Nós nos culpamos e com essa culpa Satanás ele joga um peso muito grande em cima de nós que nós muitas vezes não conseguimos suportar. Irmão, quando você e eu desistimos de prosseguir, como nós cometemos suicídio, como nós não queremos ir para a casa do Senhor, não queremos mais estar perto do Senhor, se sentimos envergonhados de estar perto de Deus por causa de algum pecado, eu quero te dizer que você está fazendo a mesma coisa do que Judas, porque talvez você vai me criticar porque eu estou falando, o que eu estou querendo dizer, a mesma coisa que Judas, quando você aceita o peso de uma culpa, querido, só pode aceitar o peso da culpa aquele que não tem acesso à graça, acesso à misericórdia, acesso a Jesus. Cara, Jesus ele vai nos perdoar a partir do momento que eu quero perdão, que eu aceito perdão, que eu entendo perdão, né? Que eu mergulho nesse perdão, mergulho no mar da graça do Senhor. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, cara, não foi uma vez, foi 3 vezes. Por 3 vezes Pedro negou Jesus. A Bíblia ela fala que ele chorou abundantemente, e a Bíblia dá a ilusão que ele estava sozinho em um canto, não estava junto com o discípulo, que Jesus manda chamar Pedro, e chamam Pedro, e Jesus fala com Pedro de uma forma com todo mundo, mas depois Jesus chama Pedro numa fogueira, você sabe a história, e ele fala com Pedro diferente. Ele fala que está contando com Pedro, ele fala que perdoa Pedro, que ele quer Pedro na obra dele, que o reino de Deus precisa de Pedro. Querido, você tem 2 maneiras de assumir o pecado. Ou você assume o pecado com culpa e continua fazendo as práticas do pecado e queira sair disso. Há um suicídio espiritual, né? A gente tem que entender isso. Às vezes você está cometendo suicídio espiritual, né? Ou você faz como Pedro, né? Assume que errou, porém que é uma mudança de vida, que é estar com Jesus. Existe um arrependimento de não cometer o mesmo erro. Eu não sei qual é a situação que você está passando, meu amado, minha amada, por eu estar dizendo essa palavra, e talvez você ache até um pouco pesada, mas fato é que nós muitas vezes erramos, pecamos, caímos, negamos e traímos em Jesus. Eu ouço muita gente falar, mas eu não traio, eu não peco. Irmão, porque nós evangélicos somos tão complicados que nós começamos a botar padrão de pecado. Não existe pecadinho nem pecadão, existe pecado. E todos nós, quando cometemos pecado, a gente tem que analisar isso. Porque às vezes uma pessoa que adultera, você vai falar, é pior. Irmão, ao grau da sociedade realmente é pior do que uma mentira, do que um roubo, uma fornicação, uma bebedice, etc, etc, etc. Talvez nos olhos da comunidade evangélica, nos olhos do povo de Deus, no povo do mundo, aos olhos de Deus, Deus olha 2 coisas: ou você está aceitando a culpa e não quer sair, ou você tem a responsabilidade de aceitar a culpa e a responsabilidade de sair da onde caiu. Eu quero te lembrar algo, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia ela diz assim: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu vejo muita gente, de uma palavra tão simples, tão fácil de interpretar, na minha opinião, tanta gente levando para tantos lados essa palavra. Essa palavra está dizendo assim, meu irmão, cair é do homem, ou seja, nós vamos cair, nós podemos cair, porque a nossa carne se inclina para essas coisas. Porém, o único e suficiente Salvador é Jesus Cristo, é Ele que pode nos levantar. Meu irmão, o dom da graça vem de Deus. A salvação é por médio de Jesus Cristo de Nazaré. Não é por causa de nós.
não é por causa dos nossos feitos. A Bíblia até ela diz, não se glorifique por causa disso, porque não é por causa de você, mas por causa do dom da graça do Senhor. Talvez eu estou falando com alguém que está desse jeito agora, talvez alguém que caiu, talvez alguém que está assumindo a culpa e cometendo suicídio espiritual. Querido, deixa eu te falar uma coisa, talvez eu sou um dos tais que Jesus mandou te chamar. Não fique aí, vem para perto, porque Jesus te ama e Jesus tem uma grande obra a fazer na tua vida. Não fique dessa maneira e não aceite a culpa do diabo, porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário para salvar você, salvar a mim, salvar todos nós, porque o Senhor é bom e em todo tempo Ele é bom. Não fique de fora do reino por causa de culpa. Pastor, mas quem cai, então se ele assumir a culpa, ele é sem vergonha. Eu não falei para não ter responsabilidade, eu falei para não carregar o peso da culpa, são diferentes. Ter responsabilidade, meu irmão, tenha responsabilidade que você caiu e que você pode se levantar, porque a responsabilidade nos diz isso. Eu caí, eu assumo que eu caí, porém eu assumo também que eu quero ser levantado pelo Senhor. Tá bom? Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Deixa eu orar por você. Deus, levanta essa pessoa que caiu, seja qual for o motivo. Tu tem poder para levantar, tu tem poder para sarar, tu tem poder para curar, tu tem poder para fazer todas essas coisas, porque o Senhor é bom e em todo o tempo o Senhor é bom. A tua palavra diz em Salmos, ó Pai, que tu é o Deus bem presente na hora da angústia. Então tira esse irmão dessa angústia e que o Senhor possa prosperar a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Querido, bênção do Senhor, tá? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que te livre e que te abençoe cada vez mais, em nome de Jesus, tá bom? Clica aí, curte aí a página, oferece isso para os seus amigos, porque vai ser bênção de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Graça e paz, querido.